Eu desejo de coração que o dia de vocês hoje tenha sido superado e vencido todos os obstáculos. E não é por um acaso que a última música que esse belíssimo coral cantou, e o meu coração anseia pela chuva, e aqui é o meu lugar. Não é só aqui no Centro Espírita Emmanuel, o meu lugar é aqui, dentro de nós. Tem um ditado que fala assim: Jesus está voltando, mas nós vamos modificá-lo um pouquinho. Será que não é melhor nós pensarmos assim: eu estou voltando para Jesus? Será que não é mais adequado? Porque o Espiritismo, ele vai exaltar para nós, ele traz para nós uma reflexão. Muito obrigada, Luiz. Ele traz para nós uma reflexão que Jesus não foi. Jesus está entre nós. Jesus, o Cristo, ele é o Consolador prometido por Deus. Então, ele é o governador do orbe terreno e por isso que ele está entre nós. Tem a história de Alta de Souza. Alta de Souza, por vezes o coral canta música dedicado a ela. Alta de Souza foi uma moça que nasceu no estado do Rio Grande do Norte no final de 1800. Muito pobre, de família muito humilde, no interior do Rio Grande do Norte. Desde pequena muito doente, tinha doenças da pele, bronquite, mas desde criança ela tinha dentro dela uma fé e uma certeza de que Jesus estava com ela e ela estava em Jesus, que ela já havia encontrado o Consolador prometido. Passa um tempo, ela fica adolescente, fica órfã de pais, se casa em torno de 18, 19 anos, fica viúva e desencarna em torno de 24, 25 anos. Não existe na história de Alta de Souza uma reclamação. Todas as dificuldades que ela passou, ela entregava a Deus e a Jesus. Porque ela já entendia naquela época o Consolador prometido. Depois, a partir de 1930, 1940, ela começa então a dar mensagens por meio da psicografia de Chico Xavier. E ela tem um poema belíssimo, que se chama Mensagem Fraterna, que nós vamos falar aqui, que ele é sobre a oração. E eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, porque nós trazemos, semelhantes que nos acompanham nesta grata oportunidade de estarmos aqui nesta casa abençoada. E a prece é um fiel instrumento para nós nos ligarmos a Deus. Então, o poema se chama Mensagem Fraterna. E ela fala assim, Alta de Souza: meus irmãos, tuas preces mais simples, mais singelas, são levadas no espaço infinito, ilimitado. Mas sei que às vezes choras entristecido, consternado, ao silêncio das forças que pedes, mas que não obtens as respostas de imediato. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e verás que as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve, escuta o seu coração em cada prece. Deus nosso Pai responde em ti mesmo e esclarece com a voz eterna da consolação. Compreenderás com o tempo a dor que você enfrenta e que você vencerás, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de libertação. Alta de Souza. Hoje, terça-feira,
10 de fevereiro. Você fez algum pedido para Deus e não foi atendido? E aí nós vamos voltar um pouquinho mais. Já tem algum tempo que você tem pedido para Deus e o que você tem pedido não tem sido atendido? Esse é um questionamento que muitos fazem. E aí quando a gente se reporta a esse poema de Alta de Souza, a gente percebe o seguinte: nós temos um plano. Os planos de Deus para nós são bem maiores e são melhores. Nada do que a gente enfrenta, a gente não tem condições de passar. Tudo tem uma providência divina. E olha que interessante, porque na pergunta do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, feito, organizado por Allan Kardec, o homem que sistematizou o conhecimento trazido pelos espíritos, fundamentando assim a doutrina espírita, mas não se restringe somente à doutrina espírita o conhecimento dos espíritos. Está presente em todos os caminhos onde Jesus é o mestre e guia. Mas na questão 926, Kardec pergunta assim: criando novas necessidades, a civilização, nós, sociedade, não constituímos uma fonte de novas aflições? O que Kardec está perguntando? Ora, diante de tantas tecnologias, de tantas invenções, progresso, será que nós, seres humanos, por vezes não criamos situações que nos trazem aflições? É isso que Kardec está perguntando. E olha que interessante a resposta. Os males deste mundo estão na razão das necessidades ilusórias que vos criais. Estão nas necessidades ilusórias que eu crio. Há muitos desenganos se poupa nesta vida a pessoa que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si mesmo. O que menos necessidade tem, esse o mais rico. Essa é a resposta da espiritualidade. Quais têm sido as suas necessidades? Eu pergunto isso primeiramente para mim. Quais têm sido as nossas necessidades? Frente a essas nossas necessidades, será que eu não estou buscando um refúgio nas ilusões? E aqui nós vamos retomar algo que falamos no início. Será que não é mais certo nós falar, ao invés de falarmos assim, Jesus está voltando? Será que não é mais acertado se nós dissermos, eu tenho que voltar para Jesus? Porque se eu voltar para Jesus, eu não estarei mais criando ilusões. Eu saberei das minhas necessidades e sei aonde preencher essas necessidades. Por isso que o poema de Alta de Souza vem de encontro a essa resposta. Porque muitas vezes eu peço para Deus e não sou atendida naquele momento. Eu preciso de um tempo para que eu possa perceber. E aí tem o espírito André Luiz, quem já teve a oportunidade de assistir o filme, está de graça pelo YouTube, chamado Nosso Lar, também da psicografia de Chico Xavier. Em outro livro, André Luiz vai falar assim: não há como a providência divina, ou seja, o que Deus está planejando para nós, não há como ter providência divina se não houver
previdência, ou nossa, ou seja, se eu não estiver preparada, se eu não estiver precavida, se eu não estiver vigilante. E mesmo eu estando, por vezes acontecem coisas que fogem do meu controle, não é? Uma doença, uma enfermidade, uma situação, um desencarne, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, né? Caminhos que se separam, pessoas que se separam, pessoas que a vida nos traz e que precisam da nossa atenção, da nossa paciência, da nossa dedicação. Mesmo eu estando previdente, por vezes acontecem coisas que fogem da minha alçada, mas há uma providência que providenciará então o auxílio que nós necessitamos. Essa é a manifestação de Deus na nossa vida, na vida de cada um de nós. Por isso que eu conhecer a minha necessidade e eu me desfazer das ilusões, daquilo que me separa de algo concreto, embora seja espiritual, vai me trazendo riquezas. Porque eu vou percebendo a capacidade que há dentro de mim, as potencialidades que estão em nós. E tem um texto de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, da psicografia também de Chico Xavier, quando Emmanuel nos fala assim: somos de Deus. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos ligam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar da nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia da separação da paternidade celestial. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças e povoam os nossos pensamentos. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos de sentimentos que pertencemos somente ao corpo físico, quando, na verdade, todo o patrimônio material que nos circunda, que nos envolve, representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos em nós mesmos, enriquecendo o nosso próprio valor. A vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade, para que não nos faltem os frutos da nossa experiência. E muitas vezes a dor, o sofrimento bate à nossa porta, adentra a nossa casa, mas é justamente diante desses dois itens, desses dois elementos, que nós percebemos que somos de Deus. A quem você pertence? Você pertence somente ao mundo da matéria? Ou você acredita, você transcende o mundo da matéria? Olha que interessante. Muitas pessoas que vão ao centro espírita não são espíritas. Aliás, o que é ser espírita, né? O que é ser espírita? Você já pensou? Porque para ser espírita não se tem batismo, não se tem ritual. Ser espírita é uma postura de conduta. Aí Kardec, ele vai falar assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo domínio das suas más inclinações e paixões,
E complementa: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do centro espírita, porque aqui dentro todos nós somos simpáticos, temos o semblante agradável, educado, damos lugar. Ser espírita é ser fora daqui. Ser espírita é eu voltar para minha casa, diante dos meus familiares, ter paciência com a minha família. Ser espírita é levar uma mensagem positiva no meu local de trabalho, é respeitar a vaga do cadeirante, do idoso, é respeitar os elementos da natureza, evitar os excessos e desperdício. Mas olha que interessante, não é só espírita, é toda pessoa de bem. Toda pessoa de bem. Dentro das casas de orações, nós temos uma postura. Essa postura nós temos que ter fora das casas de orações. Seja espírita, seja católica, seja batista, seja culto evangélico. Nós somos diferentes, mas somos filhos do mesmo Pai. O nosso entendimento, ele vai se aprimorando conforme as nossas vivências, não é? Eu passei pelo sofrimento de uma doença muito intensa. Eu encontrei refúgio na casa espírita. Mas a minha irmã encontrou refúgio em outra religião. Nem por isso eu sou mais ou sou menos do que ela. Entendimentos diferentes, caminhos diferentes que nos levam ao mesmo fim. Isso é importante nós termos, porque esse discernimento, essa separação. Porque hoje o que nos é passado é o seguinte: eu sou desse segmento, você é desse segmento, ela é desse segmento, ele é desse. Não há uma união. E não é isso que Jesus nos ensina. Tanto é que ele vai falar assim: eu não vim destruir a lei. Eu vim dar testemunho da verdade. Eu não vim negar o que os profetas disseram antes de eu vir. Eu vim dar continuidade. Jesus nunca desrespeitou. E pela sua autoridade moral, ele aceita, resignado e em silêncio, a sua missão final, que é dar testemunho da sua fidelidade a Deus quando foi crucificado. Não é? E o que ele nos ensina? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Isso dito há mais de 2026 anos atrás. Será que eu ainda vejo Jesus como crucificado? Será que ainda, ora, eu elenco outro Deus? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a mensagem, porque a mensagem de Jesus é de Deus Pai Criador amoroso. Mas às vezes no meu dia a dia, eu acho às vezes bonito falar: nossa, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer uma prece, eu não tenho tempo de ir na casa de oração, eu não tenho tempo de ligar para os meus pais, eu não tenho tempo de sentar com a minha mãe, porque a minha vida é muito corrida. É a pergunta que Kardec fez para a espiritualidade. Olha, a civilização criando novos recursos não está ao mesmo tempo fugindo daquilo que é necessário? É isso que ele está perguntando. E aí a gente vai fazer o seguinte questionamento: o que eu tenho preenchido o meu tempo? Claro que nós precisamos do ócio, de descansarmos. Deus descansou no 7º dia da criação, não foi? Foi. É importante. Agora, eu tenho que tomar cuidado, e nós estamos nesse tempo de ver o que nós preenchemos o nosso tempo. Será que são com ilusões?
ou com coisas que nos fortalecem. E olha que interessante, porque se nós estamos aqui na casa espírita, nós estamos buscando algo que nos preenche. Seja você ou não espírita, se você está aqui, você nesse momento deposita, né, na espiritualidade benfeitora um pedido, uma súplica, um agradecimento, uma continuidade do tratamento. E isso já está acontecendo, mas você precisa acreditar. E você precisa dar continuidade a este trabalho fora daqui. Porque o trabalho está fora daqui. E olha que interessante, e isso é bem pertinente à doutrina espírita. Tem um ditado que fala, né? Diga-me o que tu pensas e te direi com quem tu andas. Com quem você se liga espiritualmente. Por vezes, hoje eu tenho que ir lá no centro espírita que eu estou fazendo um tratamento. Ah, mas eu não estou muito bem. Eu acho que eu vou na próxima terça. Cuidado. Porque às vezes, espíritos de baixa frequência se aproximam de nós porque eu abri uma brecha e eu vou ficando prostrado. Então, quando eu venho à casa espírita, alguns irmãos desencarnados têm a permissão de entrar, outros não têm, ficam lá fora esperando. Isso está lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz, que vai descrever muito bem. E quando eu saio daqui, se o meu pensamento volta na tristeza, na revolta, no egoísmo, no orgulho, no ressentimento, quem que vai se ligar a mim? Quem que está me esperando lá fora? São esses espíritos. Espíritos zombeteiros, né? Como é a denominação espírita. Então, cada um de nós, temos que assumir o compromisso da nossa vida. Se hoje, nesta noite, nós estamos aqui, é uma oportunidade que temos de assumirmos esse compromisso, esse trabalho, que continua além daqui. Para que quando retornarmos na próxima terça-feira, percebermos uma melhora. E aí, nós retornarmos futuramente, não mais para o tratamento somente, mas para agradecermos as bênçãos pedidas e que no momento oportuno foram atendidas, porque há uma providência, há algo maior, há uma lei maior, e essa lei é de Deus, que está regendo tudo. Tem uma outra pergunta aqui no Livro dos Espíritos, que é pertinente a esse assunto, que Kardec vai perguntar assim: mas a lei de Deus compete somente às leis morais? E aí a espiritualidade fala assim: não. A lei natural é lei divina. Então, o que a gente tira disso? As leis da física, as leis da química, as leis da afinidade, a lei do amor, as leis que orientam a natureza, a harmonia, é lei de Deus. Então não existe esse discernimento, essa separação. Tudo está designado, está orientado por uma lei maior. E Jesus o Cristo, que é uma inteligência angélica, co-criador em plano maior, o Cristo, participa então da formação do planeta Terra. Olha que legal. Então nós não estamos sozinhos. A última música que cantamos, né? A penúltima vai falar: às vezes eu ando sozinho, mas o Senhor está comigo.
essa é uma garantia e a certeza de que Deus está conosco. Por vezes nos sentimos sozinhos, mas nunca desamparados. Nunca. Porque onde Deus está? Onde você coloca Deus? Onde Deus está para você? No coração. Porque Deus é o centro de tudo. A partir dele irradia. Deus irradia. O sol não é um só. A partir dele não irradia uma luz para o planeta. A lua, não é? É uma lei de Deus. É uma lei natural, uma lei divina. Pessoas que visitaram Chico Xavier, eu conheci uma senhora que foi visitá-lo, ela falou assim: nossa, quando eu cheguei, eu fui uma das últimas, uma fila imensa. Lá do final eu já estava chorando, porque eu senti uma paz naquele ambiente que vinha dele, de Chico Xavier. Agora você imagina de Jesus. Você imagina do Pai Criador. E aí você consegue se imaginar sozinha, desamparada? Jamais. Deus é o centro de tudo, por isso que Ele está em nós e nós estamos nele. Mas eu preciso acreditar. Eu preciso colocar Deus também no centro da minha vida. E não deixá-lo. E não achar que Deus se adeque às minhas vontades. Porque o ensinamento de Alta de Souza foi esse. Olha, todas as dificuldades que eu passei, eu sei que Deus nunca me desamparou. Ela não tinha estudo. Que nós. Não tinha internet, não tinha leitura, não tinha nada. Ela já entendia o Cristo Consolador dentro dela. E nós, hoje, que temos tantas coisas dispostas para nós, mas se eu ainda busco na ilusão um preenchimento do meu tempo com coisas ilusórias, eu estou perdendo tempo. Nós vamos encerrar com um poema de Maria Dolores, da psicografia também de Chico Xavier, quando ela nos fala vida. Não digas, coração, que a vida é triste. Porque a vida é grandeza permanente. E a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol até a semente. Mágoas? Dizes que mágoas lembram trevas, que nem de longe sabe entendê-las? Contempla o céu noturno, revelando avalanches de estrelas. Nos dias de aflição, ante a força das provas, recorda, na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do peito em chagas, a pérola sublime. Assim também, nas trilhas da existência, se choras sem apoio e caminhas sem paz, não te queixes do mundo. Serve, ama, espera e vencerás. A vida, toda a vida é luz eterna, escalando amplidões e buscando apogeus. E a presença da dor em qualquer parte é uma bênção e a certeza de Deus está conosco. Maria Dolores, que todos nós tenhamos paz de Jesus e amor de Maria. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu me sinto tão mal, eu gostaria...